Olá, sejam bem-vindos ao canal de Pro pra Paz. E hoje a temática é todo mundo bem tratado. Todo mundo bem tratado. E por que eu trago isso, gente? Porque eu preciso compartilhar com vocês da minha alegria quando eu ouço, quando eu atendo um pai e uma mãe que diz assim pra mim: olha, eu tô com um problemão, mas o problema não é essa criança. O problema não é com ele, o problema é comigo. Eu tô com um problema e eu não sei como resolver. Gente, quando isso acontece, eu preciso dizer pra vocês: pá! Balões, fogos, estrelinhas, velhinhas, sei lá, tudo que a gente usa pra comemorar brota assim no meu coração, palpita. Por quê? Olha que coisa maravilhosa. Tirar a responsabilidade dessa criança, tirar a responsabilidade desse pai, dessa mãe e compreender que o ato de educar precisa de orientação, porque ninguém nasce sabendo. E a criança não é culpada, assim como esse pai e essa mãe também não o são. Porém, por serem eles os responsáveis pelo direcionamento desse pequeno, eles precisam ser instruídos, precisam também ser educados, precisam ter certos dentro de si, dentro desse contexto familiar, que tipo de pessoa querem deixar para o mundo. Mas é aí que eu quero chegar. Para você, pai e mãe, questionar se o modelo de educação está sendo bacana, se a forma como você está conduzindo a vida do seu filho está sendo bacana, você primeiro precisa se questionar: mas que tipo de filho que eu vou deixar para o mundo? Eu já fiz um vídeo aqui mesmo falando sobre isso. É alguma coisa assim o tema: se você morrer hoje, será que seu filho sobrevive? Esse é o vídeo. Se você quiser saber mais, passa lá no canal para entender um pouco mais sobre o que é que eu trago com relação a essa temática. Mas hoje a pegada é: gente, pais tratados conseguem direcionar com consciência essa criança. Conseguem conduzir essa criança para uma vida mais saudável. Veja que eu não uso a palavra feliz, eu uso a palavra saudável. Por que eu faço essa distinção? Porque, gente, viver uma vida saudável é compreender que horas eu vou estar um pouquinho mais no alto, um pouquinho mais embaixo, mas eu sempre vou continuar a minha caminhada. Porque eu sei o que eu quero. Eu sei o chão que me dá base para caminhar. Eu sei qual é a estrutura que mantém a minha estrada com o limiar. Eu sei quais são os muros que me guiam para que a minha caminhada seja cada vez mais tranquila. Às vezes eu vou parar um pouquinho, vou descansar um pouquinho. Às vezes eu vou pedir ajuda para o coleguinha do lado. Às vezes eu vou dar uma avançada, vou dar um passo mais largo. Mas saudável é isso. É saber que você escolheu um estilo de vida que vai possibilitar... É saber que você escolheu um estilo de vida que vai te possibilitar descer esse rio, horas se aproximando um pouquinho mais dessa margem, horas um pouquinho mais da outra, mas sempre buscando estar no meio do rio durante essa descida, que a gente pode chamar de vida. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte frase que eu já coloquei aqui no canal: tratar uma criança sem tratar a família é um eterno recomeçar. É um eterno... Olha lá, ó, ele não tá conseguindo, ele não tá dando conta. Ó o problemão. E trago essa temática hoje, em especial, porque venho conversando com algumas psicopedagogas, algumas outras terapeutas de crianças, em que elas dizem pra mim assim: Renata, muitos pais vêm me questionando porque meu filho não aprende, porque o meu filho tá com a autoestima baixa, porque o meu filho não se expressa, porque o meu filho não participa, não interage, porque meu filho quase não ri, porque meu filho quase não fala. Essas profissionais identificam que a criança assim ou é, porque esse contexto no qual ela vive não possibilita outro comportamento senão esse. Bom, Renata, o que você falou mesmo? Vou trazer alguns exemplos para ficar mais fácil. Eu tive um aluno e a mãe dele dizia assim para mim: Renata, esse menino nunca abre a boca, ele não participa de nada, ele nunca tem opinião pra nada, ele não conversa, eu vejo ele no meio dos amigos assim, é sempre um... E
aí eu tentando entender, né, se era a personalidade da criança, se era, de repente, uma dificuldade mesmo dela interagir, se era algum receio, se era algum medo. Bom, quando eu olho a mãe... Quando eu olho a mãe, desculpa, gente, eu tô dando risada, mas não é da mãe, não é também da criança, mas do quanto isso é irônico. Mas a gente nem percebe que faz. E, de repente, essa mãe fazia assim, o fulano falava, né? Mãe, eu vou ali... menino, vai lá logo, pega logo, faz lá um negócio. Aí a criança já tremia na base. Aí quando o menino ia falar, eu quero... Não, você não gosta disso, você gosta disso aqui, ó, já tô pondo pra você. Aí, gente, ficou claro pra vocês? Esse exemplo é muito nítido pra mim, né? Que essa criança, ela não se expressa porque tem sempre alguém que se antecede a ela. Essa criança não dá a opinião dela porque tem alguém que dá a opinião por ela. Então essa criança não fala. Claro que ela não vai falar. E quando ela se expressa, alguém vem e pá, reprime, joga ela de escanteio. Pra que ela vai se expor? Fora que a gente sabe, né? A exposição, o quanto para algumas pessoas pode ser traumática. E aí, essas minhas colegas trouxeram, né, o quanto é difícil realizar uma mudança dentro de um processo psicoterapêutico, dentro de um processo de acompanhamento pedagógico de crianças que têm dificuldades de aprendizagem, de crianças que têm baixa autoestima, quando o cenário da família não muda, quando a conduta desses pais não se modifica. De novo, mandar a criança para um consultório terapêutico, por qualquer questão que seja, sem ressignificar a conduta desses pais diante daquela dificuldade, vai ser um fazer para sempre. E eu falo isso com muita propriedade porque vivi na minha própria casa. Quantas e quantas vezes no processo terapêutico eu trabalhava uma determinada questão e aí quando eu chegava em casa, pá, meus pais iam lá e acabavam com aquilo que eu estava tentando construir. Vou dar uns exemplos aqui básicos. Na infância, se você não sabe, a gente tem uma tendência a copiar o comportamento de outras pessoas. E por que a gente copia? Porque a gente está construindo a nossa própria identidade. E para isso a gente tem que ter referência. E aí eu me lembro muito bem que uma vez numa festa tinha uma prima minha muito querida, que eu admiro muito, em que ela usava uma expressão, tipo pra ser legal, assim, no meio das pessoas, que era, habla sério, vai. E eu lembro que quando ela falava isso, todo mundo ria e era divertido. E parece bobo hoje, sim, mas era legal. E aí a gente ria e aquilo foi contagiante durante a festa toda, era um tal de habla sério daqui, habla sério dali. Bom, eu lembro que eu era nova também, tá? Eu lembro que quando eu cheguei em casa, aquilo ficou tão marcado pra mim como uma experiência gostosa. E eu lembro que ela era tão admirada e todo mundo ria do que ela falava. E ela era tão aceita e aquilo tava tão incrível. Que bom, fui tentar reproduzir esse modelo na minha casa. Ai, pai, habla sério. Na maior descontração. Nossa, menina, levei um jab assim, ó. Ai, Renata, você tá querendo copiar ela? Você não tem personalidade, né? Ponto. Tava tentando construir a minha. Pá! Acabou, né? Caiu, martelada, já era. Tem outros exemplos assim, vou dar mais um que eu achava bom, né? Eu ia pra terapia, tinha uma questão com autoestima seríssima, né? Baixa autoestima. E, não aceitava meu cabelo, né? Eu alisei o cabelo até os 18 anos, escovava, assim, puxava, passava água, sabe? Parecia aquela coisa retinha, assim. E aí eu lembro que aos 18 anos eu tava tentando sair desse perfil, né? E foi quando eu assumi meus cachos grandões, assim, aquele cabelo super encaracolado. Eu sofri muito com relação a isso, dentro da escola, dentro da minha própria casa, porque devido a esses padrões que a gente sabe que existem e o quanto a mídia também favorece piririm pororão, e essa dificuldade da gente ser aceita, eu lembro que a minha mãe, cada vez que ela olhava o meu cabelo, ela fazia Você vai sair assim? Com esse cabelo assim? Ai, filho, mas tá tão armado. Então eu ia pra terapia pra tentar encontrar a minha identidade, eu ia pra terapia pra tentar encontrar o meu lugar de fala, me achar, entender quem era a Renata, e aí quando eu chegava em casa, pá! Eu lembro uma outra cena também que me marcou muito, que eu uso como exemplo, que era... eu tava fazendo alguma coisa artística, assim, alguma coisa handmade, sabe? Com as mãos e montando. Era um porta-lápis, eu adoro fazer essas coisas, gente. Eu vou inventando moda, sempre. Ai, aqui minha caixinha, vou compartilhar minha caixinha. Gente, eu que fiz. Marta, uma amiga, me ensinou a fazer umas coisas, e aí eu copio a Marta, e ela me ensina, e aí eu recrio, enfim. Foi só um adendo.
Mas um compartilhamento. Mas eu lembro que eu tava ali no porta-lápis colando, e aí eu era novinha, né? Tava naquela fase de adolescência, aí eu pegava os gatinhos, cortava assim da revista Capricho, colava no porta-lápis. E aí eu lembro que eu tinha passado uma tarde fazendo aquilo, explorado tudo que eu tinha de criatividade, de cores, de formas. E aí eu impermeabilizava com cola. E aí quando meu pai chegou em casa, eu lembro que ele foi no meu quarto, ele olhou aquilo. E eu mostrei, nossa, olha o que eu fiz, que produção tão Renata, né? E aí eu lembro que a cara dele foi, nossa, que brega, cafonérrimo isso. Alguma coisa assim, ele falou. Putz, eu lembro que daquele dia em diante eu tive um tanto quanto de dificuldade de explorar novamente esse meu fazer, sabe? Então, e o que acarretou também, até na fase adulta, em tantas outras dificuldades, como por exemplo, de explorar e de mostrar os meus produtos, as minhas criações, como eu acabei de fazer. Porque quando a gente entra nesse ser aprovado ou não, ser comparado ou não, quando a gente entra nessas esferas, nesses polos, é muito difícil conseguir sair deles. É muito difícil a luta contrária, é muito difícil nadar contra essa maré. Em especial quando elas são impostas pelos nossos pais, que vejam, novamente, não fazem ou fizeram de propósito, mas porque não tinham conhecimento. Entende? Não sabiam como fazer diferente. Eu tenho certeza que se hoje eu copiasse alguém, meu pai ia talvez rir da minha cara, do tipo assim, ai, talvez ele fosse comentar, fulana é engraçada, né? Ela falou aquele negócio, foi mó legal. E tudo bem, ia morrer o assunto. Assim como hoje eu mostro as minhas criações e eles falam, Renata, né? Isso aí é Renata, a cara dela. Hoje eles encontram coisas assim, nas viagens que eles fazem e lembram de mim em pequenas coisas que realmente me representam, que mostram um pouco a minha identidade, sabe? Talvez hoje, se eu fizesse o meu porta-lápis de gatinhos, tivesse uma outra conotação. Então, assim, por que eu tô trazendo isso, gente? Porque, de novo, colocar uma criança dentro de uma sala, de um terapeuta, para tratar qualquer questão que seja, sem ter a real participação dos pais, e não só a participação, mas a ressignificação da conduta desses pais, vai ser um trabalho perdido de anos e anos e anos. Então eu sempre coloco luz nisso. Se nós queremos que as nossas crianças tenham um desenvolvimento saudável na sua infância, na sua adolescência, para que cresçam adultos seguros de si, da sua identidade, que se permitam experimentar o novo, que sejam pessoas respeitosas, amorosas, que sejam pessoas que pensem na sua evolução e na do coletivo, a gente precisa desde cedo ressignificar a nossa própria conduta, a nossa forma de direcioná-los. A gente precisa criar um chão de segurança. A gente precisa dizer para ele que tudo bem ele ser exatamente do jeito como ele é. E que qualquer coisa que não esteja indo ao encontro da saúde dele, do caminhar saudável dele e do todo, pode ser ressignificado, pode ser alterado. É possível mudar. Inclusive, se você acha que você quer mudar, que você precisa mudar, que você tem alguns padrões comportamentais que não estão te ajudando a melhorar, a tomar um novo rumo para a tua vida, tem um floralzinho babado chamado Walnut. Ele é incrível, ele ajuda a quebrar padrões fixos de atuação, de pensamento. Vale a pena procurar, tá, gente? Fica aqui essa hashtag. Inclusive, se você ainda não passou lá no De Pro pra Pro, eu tô montando uma série contando exatamente cada um dos grupos do floral de Bach, dos florais de Bach, tá bom? Eu vou contar um pouquinho de cada uma dessas essências. Vale a pena dar um pulo lá. Mas, voltando pra cá, é possível mudar. Então, pai, mãe, se você tá buscando ajuda de algum profissional, para direcionar, para acompanhar o teu filho no que quer que seja, saiba que você também vai precisar modular, vai precisar ressignificar a sua conduta. Como eu disse, não adianta mandar uma criança para terapia dizendo, ela é muito tímida e não fala nada, sendo que você dentro de casa não deixa ela falar, sendo que você dentro de casa recrimina quando ela fala. Não adianta você mandar uma criança para uma terapia porque ela tem baixa autoestima, porque ela não aceita o próprio corpo, se quando ela chega na casa dela, mas você tá gorda assim, né? Essa roupa daí te deixou enorme. Também tive que lutar contra isso, tá, gente? Só queria deixar esse adendo aqui. Então você percebe, se você precisa e reconhece que existem necessidades dessas crianças que precisam ser
atendidas, tenha a clareza de que você também vai precisar acompanhar esse processo e ressignificar a sua conduta. Combinado? Para que a gente não tenha um eterno recomeçar, para que a gente não tenha tempo a perder, ou melhor, para que a gente não perca tempo, porque nós não temos tempo a perder, e para que as nossas relações sejam cada vez mais legítimas, significativas, assertivas, para uma sociedade mais saudável, nós vamos ter que ressignificar as nossas condutas. E pai e mãe, não adianta, começa por vocês. Os responsáveis que atuam com essas crianças diretamente, começa por vocês. Primeira representação da sociedade que essas crianças têm. E a confiança por esses, ou para com esses responsáveis, ela é muito grande dessa criança, sabe? Então, se permitam, pais, ressignificarem suas atuações, seus padrões mentais, seu discurso, sua conduta, se permita para que essa criança tenha a oportunidade de crescer mais saudável, mais em paz, mais segura de que tudo bem só ser ela mesma. O que é essa caixinha? Eu sou modelito old school, meus amores. Aqui nessa caixinha eu tenho registro de todas as pessoas que eu atendo. E eu confesso que eu não vejo a hora de colocar tudo que eu tenho aqui dentro numa caixa ainda maior. Porque é sinal de que nós teremos mais pessoas tratadas, mais pessoas conscientes do seu poder de transformação. Então, ó, hashtag bora encher a caixinha, todo mundo bem tratado.